Olá a todos do Jornal Agora. Estamos hoje na Prefeitura de Salto para entrevistar o prefeito Geraldo Garcia sobre a sua avaliação dos 100 primeiros dias de governo. Eu começo te agradecendo, Geraldo, pelo espaço e a oportunidade de conversar com você mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriel. Estamos aqui na Abadia, na Paço Municipal. Eu tenho muito orgulho do Paço Municipal, que era para ser um colégio de padres. E é hoje um espaço nobre onde se decide os destinos da cidade. Então, se transformaram aqui no estúdio. Muito feliz de estar recebendo, viu? Obrigado. Geraldo, vou mais direto ao ponto. O assunto que foi marcante nesse início de gestão é justamente a questão orçamentária. A Prefeitura de Salto recebeu dívidas de CPFL, SAI e vários outros fornecedores, e para perguntar para o prefeito como solucionar, porque para a população é muito distante, mas perguntando ao prefeito como equalizar a questão das dívidas e a questão orçamentária para que Salto volte a equilibrar suas contas. Gabriel, essa questão dos 100 dias eu estava fazendo uma pesquisa, surge lá nos Estados Unidos, e é simbólico, porque afinal de contas é uma data redonda e tal. Mas é muito interessante essa oportunidade de partilha. O mandato passa muito rápido. 4 anos, 1.470 dias, 48 meses, já foram 3. E quando a gente ganha uma eleição e disputa uma eleição e quer o melhor para a cidade, a gente não sabe exatamente o que nos aguarda. Eu também não sabia. Este aqui é o meu 4º mandato, Gabriel. Eu fui prefeito de 2005 até 2012, 8 anos, depois voltei de 17 a 20, estou voltando agora. E eu tenho que reforçar aquilo que vocês já noticiaram lá no final de janeiro, quando eu também fiz uma coletiva sobre o impacto inicial. De todos os meus retornos, este tem sido o mais desafiador. Eu prometi uma coisa para mim mesmo, de não reclamar, não murmurar. São Bento tem uma regra, não murmureis. Porque não adianta, se reclamar, eu pagasse as contas da prefeitura, então eu ia aproveitar você aqui e ia reclamar até. Não vou reclamar. Mas que eu tenho que deixar registrado, isso já foi, que o desafio é enorme, eu tenho. Eu tive, nós estamos falando de mais de 130 milhões de dívidas que a gente apanha. Só para dar um exemplo, a CSO é o nome da empresa que trabalha com a coleta de lixo da nossa cidade, a limpeza da cidade, CSO. E este fornecedor, nós estamos falando de 28 milhões de dívida. E o que aconteceu, pegando só a CPFL, a CSO, o que aconteceu de janeiro para cá? Nada. A única coisa que eu estou fazendo é pagar o mês que eu assumi aqui em dia. Esta dívida de 28 milhões que supõe agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, a não ser agosto que eu recebi um recurso extra e consegui pagar, mas as demais parcelas eu não consegui acertar ainda. Então, com relação à dívida, continuo com o mesmo desafio do início do ano, nesses 100 dias. Isto vale para a empresa de transporte urbano, que é a SOU. Eu vou falar as principais. CSO do lixo, eu acabei de dizer. Também do transporte urbano tem uma dívida gigantesca, que eu estou pagando em dia também um mês, mas nem consegui acertar ainda. E a CPFL, que era uma grande dívida. Isto eu posso dizer que foi, nestes 100 dias, o único dos acertos. 1.7 milhões aqui da Prefeitura e quase 2 milhões do SAI. Este sim, graças a um trabalho intenso com o pessoal da CPFL, eu consegui parcelar. Então, quando eu falo de desafio, é isso. Eu estou pagando as contas do mês em dia e contando com a paciência dos fornecedores para fazer o pagamento das demais dívidas. E a questão orçamentária, não adianta, eu não tenho também o orçamento para pagar essas dívidas. Então, Gabriel, resumindo para você, eu estou muita energia, tenho uma equipe muito competente que está ao meu lado, principalmente a Secretaria de Finanças, que está dirigente, que está em cima, mas é necessário
muita criatividade, muita paciência por parte dos fornecedores e também da população, porque eu gostaria de estar produzindo, apresentando muito mais resultado nesses 100 dias do que agora. Mas eu sou obrigado a responder a sua primeira pergunta longamente, só falando de dívida e de problemas. Ainda sobre esse tema, houve uma movimentação recente na Câmara que ajudou com recursos, né? Eu queria que você comentasse como está hoje sua relação com o Legislativo. Você sabe que é fundamental, isso vale para a presidência da República, para o governador. Se não tiver uma boa relação do prefeito municipal com a Câmara de Vereadores, aí sim que a coisa vai acabar por breve, como diria o caipira, né? E graças a Deus eu estou muito feliz com uma relação bastante propositiva, um grande respeito pelo Cleiton Bispo, jovem presidente de Câmara que assumiu junto com a mesa toda, mas com o grupo dos 11 vereadores e as 2 vereadoras. São 9 homens e 2 mulheres. E eu estou muito feliz pelo respeito. Câmara, o parlamento, é debate, é conversa, mas eu estou sentindo muito desejo de, apesar dos partidos, que foi eleito pelo meu grupo, os partidos que estiveram comigo foram só 5. Se eu não estender uma ponte e conversar com os outros 6, não adianta. E está havendo muito diálogo, muita conversa, já estamos mandando alguns projetos e você tocou bem. Se eu estou conseguindo fazer o pagamento de algumas contas é porque a Câmara de Vereadores teve sensibilidade. Eles estavam, Gabriel, propensos a fazer um novo prédio para o Legislativo. Isso já vem da legislatura passada. Mas eles entenderam as dificuldades do município, estão deixando esse trabalho, esse sonho de um novo prédio para a Câmara Municipal mais para adiante. E com este recurso que eles devolveram, nós estamos fazendo pagamentos. Então, eu acho que esse exemplo pronto e acabado de como está sendo a relação de alto nível. Eu entendo que o Legislativo tem que ter um prédio digno e haverá esse entendimento no momento sério, certo? Assim como a Prefeitura está no local digno. Mas então, alto nível. Nesses 100 dias eu só posso elogiar a atitude dos vereadores e desse diálogo com a Casa do Parlamento, com a Casa das Discussões das Leis. Assunto também palpitante, crise hídrica. Você assumiu também a cidade com esse grande desafio e eu gostaria de entender o que já foi realizado, o que está em curso e ainda o que a população pode esperar para o abastecimento de água. Gabriel, grande desafio, né? Itu, Salto Itu principalmente. Nós estamos falando de cidades que precisam muito de atenção nessa reunião, dessa solução para esse problema. O que eu posso comemorar? Isso eu posso, feliz da vida, comemorar nesse início de abril e nesses 100 dias. O retorno das obras do Ribeirão, da grande represa do Ribeirão Piraí. Esforço de Itu, esforço de Cabreúva, esforço de Indaiatuba e de Salto para retomar essa obra. Esta obra vai ser fundamental, essa obra vai ser importantíssima. A reservação destes 10 bilhões de litros de água em território ituano e saltense é mais ou menos, fica uns 80% em território de Salto, mais 20% de Itu. Vai ser fundamental. E eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, que o esforço ao longo de janeiro, fevereiro e março, que não foram poucas as reuniões, os encontros dos prefeitos do consórcio do Ribeirão Piraí, que tem a prefeita de Cabreúva, Noemi, como presidente, com muitas conversas, muita discussão com o IBAMA, com a CETES, para tratar de algumas questões ambientais, principalmente o primata, o macaquinho, que foi objeto de muita discussão, mas tudo resolvido e a obra continuando a partir de agora. E esta obra vai ser fundamental, porque ela vai ajudar demais. Mas não é só ela. Aqui em Salto eu preciso aproveitar as águas do rio Jundiaí, como Indaiatuba já faz. Desde 2014 é possível aproveitar, tratar e distribuir as águas do rio Jundiaí. Indaiatuba já faz isso, como eu falei, e nós temos que recuperar o tempo perdido. Havia um empréstimo do meu tempo de 28 milhões, lamentavelmente, não sei se com esses 28 milhões vai dar, mas eu consegui recuperar junto à Caixa Econômica Federal esse recurso para que a gente possa continuar nessa outra linha. A represa do Ribeirão Piraí é uma, o tratamento das águas do Rio Jundiaí é outra, temos uma outra frente que é uma obra que estava
articulada na gestão passada, mas que tinha muitos problemas burocráticos e graças a uma ação nossa começou o tratamento chamado Pedra Branca, para a gente aproveitar as águas do Córrego Conceição e de uma parte do Piraí, que hoje não é aproveitada. Retomamos então essa obra da Pedra Branca e registramos no PAC, Gabriel, o Buru, que é um outro manancial tão importante, é o Piraí e o Buru. Nós conseguimos registrar no final de janeiro, aliás, no final de março, agora dia 31, no PAC, uma grande reservação e uma nova estação de tratamento de água lá para a região noroeste do Buru. Eu tenho uma missão. Considero que se no final destes 4 anos eu conseguir tentar resolver, amenizar estes recolhimento de água, tratamento e distribuição, eu vou estar concluindo minha vida pública, já que eu tive essa generosa oportunidade pela 4ª vez, eu vou me sentir um homem público realizado. Mas temos muito trabalho pela frente, mas há muita comemoração também, nessa área eu tenho. Ainda sobre a questão do abastecimento, seus críticos apontam você como um responsável por essa situação, dado a aprovação de empreendimentos lá atrás, quando foi prefeito. Queria que você comentasse a respeito disso e como que será a sua relação com esses investidores e empreendimentos imobiliários dentro da cidade. Você faz recordar um tema recorrente da última campanha. Geraldo Garcia, não tem água na cidade, porque o Geraldo aprovou inúmeros loteamentos, na época que ele foi prefeito, né? O tempo todo, principalmente no último mandato de 17 a 20, nossa, isso virou um tema na campanha. E é uma inverdade, que o povo entendeu, tanto é que me elegeu. A questão, quando nós fazemos um empreendimento, nós aprovamos o empreendimento, o Sérgio Baldi era o meu secretário na época, havia todo um planejamento muito grande, não é que nem fritar ovo. Quando chega um empreendimento na prefeitura, é analisado pela Secretaria de Urbanismo, analisado pelo SAI, e a gente tinha consciência do trabalho que nós fizemos ao longo dos meus mandatos aqui. O problema é uma das questões que eu estou descobrindo também nesse início de mandato. E que isso eu vou precisar de mais alguns dias para apurar e para poder ter um cenário bom. Aquilo que me acusaram muito durante a campanha é o que eu estou encontrando. Muitos empreendimentos que foram aprovados na gestão passada e que vai ter um impacto brutal também na questão da água. E então eu estou de uma forma muito serena, olhando caso a caso destes empreendimentos, vou chamar esses empreendedores, vou conversar com eles, mas é necessário muito rigor com relação a esse assunto. Salto não pode parar, Salto tem que crescer. Nós temos que ter edifícios, nós temos que ter loteamentos, trazer empreendimentos industriais, mas isso tudo precisa de água. Então eu tenho que ter um juízo muito grande de que estes empreendimentos tenham o cuidado e atenção necessária quando eles forem aprovados pela prefeitura. Então nós vamos cuidar com carinho, porque tem a ver com a pergunta anterior sua. A água e suprimir, nós temos que atender, não é suprimir, todos esses empreendimentos com água. E há uma correlação sobre isso tudo. Então eu agradeço essa oportunidade que você está me dando para deixar claro que nós estamos discutindo, avaliando internamente medidas para que a gente possa ter a serenidade de conversar com esses empreendedores e o que foi feito com relação ao planejamento. Se foi tomado o cuidado que eu tive na minha passagem por aqui em momentos anteriores. Mudando um pouco de assunto, segundo dados da inteligência artificial fornecidos pela própria prefeitura, Salto conta com aproximadamente, ou contava com 4.000 buracos nas suas vias, algo que não é comum da gente se perguntar no início de governo, mas é algo que impacta, que sensibiliza também as pessoas e a população. O que tem sido feito para atenuar essa quantidade de buracos que tem dentro da cidade? É interessante essa história da inteligência artificial, eles captam assim, e era mais ou menos esse número mesmo. Quando você
leva um solavanco passando por um buraco, você lembra imediatamente do prefeito e da mãe do prefeito, né? Então, não dava para ser lembrado desse jeito. O problema é que, como não tem dinheiro e tem todos esses problemas orçamentários, eu tive que fazer uma contratação emergencial que demorou muito, praticamente 2 meses, e estes buracos foram abrindo, porque era o momento das chuvas, né? E chegamos numa empresa que ganhou, graças a Deus, que está fazendo um grande trabalho aí de taponamento destes buracos, mas como são muitos, ainda nós vamos precisar ter mais um tempo. As vias principais estão sendo feito esse trabalho, e nós estamos sempre pedindo para a população ter um pouquinho de paciência e indicar o seu buraco, né? Tem sempre um buraco que você passa, o buraco de estimação. Buraco de estimação. Mas este foi um desafio, olha, 2 desafios, né? O taponamento de buraco e 2 pontes que caíram, né? Nós tivemos o azar aí, uma ponte aqui perto da rodoviária, do Córrego do Ajudante, e lá na avenida que leva para Vila Martins, Avenida Brasília, também nós tivemos uma má notícia de cair 2 pontes. Então, 2 pontes, obra emergencial. Tivemos muito trabalho de limpeza e ainda estamos tendo. 100 dias ficou muito para isso, fazer o básico, tapar buraco, resolver essas questões das pontes, limpar a cidade e fazer conta, muita conta para tentar saldar os problemas que nós temos. Nós temos um outro buraco, que esse é complicado, que é o buraco orçamentário. Para finalizar, segurança pública, saiu agora uma pesquisa da Genial Quest, 4 de abril, esse mês, onde a principal preocupação dos brasileiros é a violência. Foi até uma pesquisa surpreendente, ao meu ver. Eu queria entender e saber o que já foi feito em relação à segurança pública dentro da cidade, o que, de repente, ainda pode estar por vir. Essa coincidência dessa pesquisa com a notícia boa que eu tenho nesses 100 dias, justamente sabendo que é a segurança o que mais angustia as pessoas, é que me conforta, porque se tem uma coisa que eu posso produzir resultados bons, assim como eu falei da Represa do Rio Piraí e da Vitória, eu tive um sucesso muito grande nesses 100 dias em 3 frentes. Vamos lá. Eu consegui uma audiência com o secretário Derrite, que é o secretário do governador Tarcísio, e ele foi muito pronto para nos ajudar. Essa audiência foi no final de janeiro, e a gente conseguiu dele, sem muita enrolação, um novo quartel para o Corpo de Bombeiros, que também é segurança, né? Um novo caminhão para o Corpo de Bombeiros. Salto reclamava há anos a fio a volta de uma delegada para atender as mulheres, né? E nós conseguimos, a doutora Ana, e ela está aqui nos ajudando muito. Esta foi uma frente. A outra frente foi um atendimento de primeira do secretário Prieto junto ao Tribunal de Justiça, de uma luta também antiga em Salto, que é o novo fórum para a nossa cidade. Estou muito feliz, está bem encaminhado esse assunto. Tomara que o desenho que nós estamos fazendo de um empreendedor interessado em fazer a obra, e é isso que interessou ao Tribunal de Justiça, isso pode avançar muito, para que os processos judiciais avancem também a segurança. E a outra é a volta dos anjos da vida. Nós temos que impedir com que a droga, que é o maior mal, e que é um dos grandes problemas que hoje leva a esses índices de violência absurdos, ela não pode estar na cabecinha do jovem. E eu tenho 2 guardas municipais, a Joana e a Márcia, que estão fazendo um trabalho magnífico junto às escolas e, portanto, evitando que o mal cresça. Na área de segurança, o Canil, que nos dá muito orgulho, nós estamos reorganizando o Canil, que estava desativado. O Canil ajuda, Gabriel, no trabalho de detecção de drogas, quando vai se fazer uma abordagem, principalmente a Polícia Civil. Então, boas notícias na área de segurança, mas é um trabalho diário. O doutor Nicolau, eu tenho um grupo de secretários, viu, Gabriel, que me dá muita alegria. Eu tenho que ressaltar aqui nesse momento o doutor Nicolau, que é o da Defesa Social, é um deles, mas muitas coisas a comemorar, mas é uma luta diária que nós temos que estar sempre atentos, vigilantes e principalmente com a região. As guardas municipais de Itu, Vizinha da Tuba de Salto, porque o danado
o meliante sai de uma cidade e vai para outra, e nós temos que cuidar de que isso não aconteça. E tirar carro de rua. Foi uma vitória que eu preciso partilhar. Tinha muito carro abandonado nas ruas da cidade, e que também é um problema de violência, um problema de segurança. Esses carros que estavam lá literalmente esquecidos, largados, e nós estamos recolhendo. São ações que fazem parte de um pacote todo desses 100 dias que eu volto a insistir, é uma luta diária, temos que fazer muito mais. Geraldo, o jornal agora agradece pela oportunidade de conversar com você mais uma vez, e sucesso aí ainda nessa sua longa trajetória até o fim do mandato. Foi uma empreitada antes das eleições, lembra? Sim. Antes das eleições, vocês fazendo a maratona de conversar com os candidatos. Depois, nos 100 dias, aliás, depois da eleição vocês me entrevistaram também. Nos 100 dias vocês estiveram, aliás, nos 30 dias, e hoje voltando. Eu espero dar boas notícias, mas eu preciso de um tempo saudar estes problemas. Sempre nós vamos ter problemas, mas eu espero ser instrumento, volto a insistir, pela generosidade do povo, e ser instrumento de provocar estas boas notícias para que a gente possa, pelo menos nesse cantinho do estado de São Paulo, onde mora 140 mil habitantes, né, ao lado da querida Itu, nossa cidade co-irmã, ao lado de Indaiatuba, somos uma região próspera, mas dá boas notícias para a nossa comunidade, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Gabriel. Obrigado. Sempre às ordens.